Estamos de vera felizes com essa oportunidade de estar na casa do Senhor e poder falar um pouquinho aquilo que nos trouxe aqui nessa noite, que é a nossa salvação. Nós estamos aqui porque somos salvos, para ser salvos, para testificar da salvação, para anunciar a salvação, para agradecer pela salvação, para manter a salvação e para garantir no ano que vem, se Jesus tardar 10 anos, 20 anos, até o final, nós manter a nossa salvação. Amém. Não devemos nos preocupar muito com o começo, é com o final. Amém. Com o final, porque o final é que vai lhe dizer todo o seu trabalho, o que você fez aqui. E Paulo, ele escreve à igreja que está em Roma, ele disse: digo isso conhecendo o tempo, que já é hora da gente despertar. Imagine, irmãos, há 2000 anos atrás, Deus revela essas coisas ao apóstolo do Senhor e diz: estou dizendo isso porque eu estou conhecendo o tempo. É hora de despertarmos, porque a nossa salvação agora, ela está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Pastor Miguel, e se uma pessoa aceitar Jesus hoje? Você já viu o novo convertido quando ele aceita Jesus nos primeiros dias? Ele, se bobear, ele fica mais perto da salvação do que nós que estamos há mais tempo na igreja. O novo convertido, ele pergunta assim: mas só tem 2 cultos por semana? O novo convertido, ele termina de dar a bênção apostólica assim: mas já terminou? O novo convertido, você chega para ele e fala assim: olha, não vou tomar seu tempo não, vim aqui na sua casa, é uma palavra de discipulado, é 20 minutos, fala, não, você termina, você senta um pouquinho, fala mais um pouco, porque está mais perto da salvação do que quando aceitou a fé. E o que faz a pessoa perder o alvo da salvação? Chama-se sonolência espiritual. Sono espiritual. E quando nós dormimos, a gente perde a noção do que está se fazendo. Se você pegar o patriarca Abraão, tudo que ele fazia, ele tinha o cuidado de fazer um altar, um sacrifício. E certa feita ele vai reclamar com Deus. Lá no capítulo 15 ele vai falar assim: mas eu ainda estou sem herdeiro, o herdeiro da minha casa é Eliezer o Damasceno. Aí Deus fala assim: sai para fora da sua tenda, quantas estrelas você pode contar? Aí ele sai, não consegue fazer a contagem, e Deus fala assim: assim será a sua descendência. Amém. Mas você faz o seguinte, Abraão, vamos fazer um culto, faz um altar, você traz para mim uma novilha ou uma bezerra, algumas Bíblias falam de novilha, outras falam de bezerra, de 3 anos, traz uma cabra também de 3 anos, você traz também um casal, um pombinho, traz uma rolinha, traz tudo isso, traz um carneiro também, faz o altar, mas não põe fogo não. E Abraão teve cuidado de ir lá pegar uma novilha, uma cabra e um carneiro, um pombinho, um rolinho, e fez. E Deus falou assim: eu vou visitar o seu sacrifício. Primeira vez que Deus falou assim: você apenas faz a sua parte, a parte de visitar o seu sacrifício, eu vou visitar. E a Bíblia diz que Abraão cortou os animais lá na metade, botou frente para frente, o altar não era pequeno, né? E agora ficou esperando a hora de Deus. E a hora de Deus não é a hora que nós marcamos. A hora de Deus é a hora que Ele sabe, a hora certa, o tempo certo, o momento certo, o propósito certo. E a espera
faz parte também do projeto de Deus. E quando você fala assim, estou esperando em Deus, aí realmente você está dentro do projeto de Deus. A espera faz parte do projeto de Deus. Só que, imagine, mataram os animais, aí as aves do céu, os gaviões, começou a rodear o sacrifício de Abraão, e Abraão enxotava aquilo. E deve ter pegado lá alguns galhos, não tocava. E daí a pouquinho, o sol começou a declinar. E diz a Bíblia que no cair da tarde, quando a escuridão estava chegando, caiu sobre Abraão um profundo sono. E ele dormiu. Estava tocando os animais ali, os bichos, de a pouquinho, dormiu. Sabe por quê? Ele estava acostumado a ir lá, matar os animais, colocar a lenha, mas logo ele oferecia a Deus e ficava grato, porque quando Abraão oferecia o culto, ele sabia, eu fiz um culto a Deus, Deus recebeu o culto, que maravilha. Irmãos, e nós acostumamos com esse imediatismo, nós acostumamos orar e Deus responder, atender no momento. Aí a gente acostuma. Agora imagine o sacrifício de um homem cheio de fé. A fé dele foi renovada naquele dia, que Deus assim, sai para fora da sua tenda. Ele saiu, ouviu Deus dizer a ele, conta as estrelas se você pode contar. E ele começava a contar e Deus chama as estrelas pelo nome, uma estrelinha para cá. Quando ele chegava naquela, Deus chamava a outra, mudava de lugar. Aí ele disse, não dá para contar não. Aí Deus falou assim, também você não vai conseguir contar a sua descendência. Amém. Aí Deus estava falando assim, o número de salvos que serão salvos pela fé. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé e não mediante as obras e não mediante a guarda da lei. Somos salvos na fé que temos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Não se pode contar. Aí João vai dizer assim, eu vi uma multidão que não se podia enumerar. Amém. O número de salvos só tem um que sabe, que é o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Qualquer anjo lá no céu que for mandado contar o número de salvos, ele não vai conseguir contar. Não vai conseguir contar, porque o número de salvos é um número incontável. Mas o patriarca aqui caiu num profundo sono quando a noite chegou e ele não viu acontecer nada. Amém. Mas a Bíblia diz que Deus, aquele que pediu que ele fizesse o sacrifício, fez uma visita no sacrifício do patriarca. E quando Deus visitou, Deus vem para trazer cumprimento da promessa, mas vem também trazer a punição, o fato de ele ter dormido naquilo que não podia dormir. Ele era o único guardião do sacrifício, ele era o que ia prestar culto a Deus. Amém. Aí não tem esses crentes que às vezes, igual nós, esquecemos. A gente faz assim, eu vou orar, vou colocar isso na mão de Deus, mas a gente ora um dia, 2, 3, depois a gente esquece. Aí, irmãos, você está orando aquele propósito que nós conversamos? Ô, irmão, não vou mentir não, eu esqueci. Quem está focado no sacrifício, amém, não dorme. O perigo é quando nós dormimos espiritualmente. E o sono de Abraão é só para a gente fazer a conjectura, mas eu estou falando de sono espiritual. De vez em quando a gente vê alguns crentes dormindo, quando o crente, junto com outro crente, fala assim, Jesus batizava com o Espírito Santo até na escola dominical. E Jesus curava os enfermos. Aí eu lembro que às vezes nós dormimos quando a gente prega que Jesus fazia. Jesus ainda permanece vivo, Jesus ainda permanece atuante, Jesus ainda permanece verdadeiro, como nos dias passados. O profeta Malaquias, ele usado por ele, disse, eu, o Senhor, não mudo. Amém. Então, um dos atributos de Deus chama a imutabilidade. Deus é imutável, ele não muda. Ele permanece fiel, permanece santo, permanece poderoso, permanece presente, permanece o mesmo cuidador. Ele não muda. Amém.
Então, quando nós queremos atribuir algo a Deus, dizendo que Ele fazia, esse sono já está na gente. E a gente vê crente de 40 anos de idade falando assim, na minha época. Mas que época é essa? Não passou uma geração. O momento é agora. Amém. A gente vê crente de 30 anos assim, antigamente. Você nem viveu isso antigamente. O tempo é agora. Então, olha o que Paulo vai dizer. Eu estou falando isso a vocês, conhecendo o tempo, porque é a hora da gente despertar do sono. Amém. Aí, Deus fala assim, olha, Abraão, a sua descendência será poderosa, só que ela vai servir como escravo 400 anos. Por quê? Você dormiu, rapaz. 400 anos. Aí quando o patriarca Jacó desce ao Egito com aquelas 70 almas, só depois de 4 séculos eles sobem de lá com a multidão grande. Mas por que eles tiveram que sofrer o cativeiro lá atrás com quem tinha a promessa, tinha fé? A promessa cumpriu nele, que a palavra de Deus não volta atrás. Ele teve seus altos e baixos, mas ele foi justificado pela fé. E Deus não imputou, Deus nem levou em conta as falhas dele por causa da fé que ele tinha, mas lá atrás, em pleno culto, ele vai dormir. Hoje a gente, quando eu falo em pleno culto, eu não estou falando do período que a gente passa aqui no templo de 2 horas, não, que é um período muito curto. A gente vem aqui 2 ou 3 vezes por semana e passa aqui 2 horas. Eu estou falando da trajetória do dia a dia, caminhando com o Senhor, servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor. É hora de despertar, porque agora a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Hoje, graças a Deus, você tem aí aquela vasilha para você ferver o leite lá. Quando ferve, ela apita lá, te avisa. Mas na antiguidade, com quantas semanas aconteceu isso? Botar o leite para ferver e ficar vigiando ali. Um pouquinho que você vai lá ver o menino, quando chegou lá, o leite entornou. Aí você fala assim, mas a hora que eu saí, esse troço ferveu. É a hora, queridos, que você distrai um pouquinho. E na caminhada espiritual, você perde a bênção na hora que você distrai um pouquinho. Amém. Uma sonolência tremenda tem tomado conta dessa geração. É tão grande a sonolência que quando Jesus batiza 5 com o Espírito Santo, é notícia. Posta em tudo quanto é grupo. Oh, rapaz, coisa tremenda. Jesus batizou 5 com o Espírito Santo. E Jesus está dizendo, eu queria batizar 500. Amém. Eu queria batizar 120 de uma vez. Amém. Eu queria batizar e todos começarem a glorificar o nome do Senhor. Cada um, a sua língua, de qualquer nação que fosse. Eu queria fazer mais. Mas é porque nós estamos vivendo este momento de sonolência. Este momento de que a gente ainda não se despertou para uma realidade que o noivo está chegando. E não sabemos o momento que ele pode vir. E às vezes nós nos adaptamos a vir o culto e quando recebemos a bênção apostólica, a gente fala assim, graças a Deus, o culto acabou. Mas o culto, irmão, ele não acaba aqui. Também ele não começa aqui. O culto começa lá na sua casa. Aleluia! Aqui é o espaço que você tem para cultuar. O culto começa lá. Quando terminar aqui, daqui a alguns minutos, que o pastor nos despedir para nós ir para casa, nós ainda vamos cultuando ao Senhor. Por quê? O mesmo Jesus que batiza aqui, ele vai conosco. O mesmo Jesus que cura aqui, ele vai conosco. E durante a noite ele ainda tem prazer em nos despertar
despertar e falar com a gente durante a noite. E Paulo está agora dizendo aos crentes assim: é hora da gente acordar. É hora da gente agora tomar uma chacoalhada de Deus, porque estamos perto da nossa salvação agora do que quando aceitamos a fé.